Mateus capítulo 6, Jesus continua no monte ensinando ao povo a sua palavra. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus aqui ele vai criticar a forma da caridade, que era feita a caridade, e orientando como deve ser a caridade. A caridade ela nunca deve expor a pessoa ao ridículo. É muito comum isso em igrejas, e outro dia eu entrei e fiquei abismado com a igreja fazendo um bingo para arrecadar dinheiro para ajudar um irmão que estava padecendo necessidade. E a renda da igreja era boa, então, veja, primeiro a igreja já tem renda para isso, depois não se deve fazer isso, expor o irmão. Às vezes tem filhos ali dele, pequenos, que vão ficar constrangidos, e ele vai ficar constrangido. Não é assim que se faz caridade. Isso não existiu amor na Irmandade. O que existiu, a maioria foi interesse em ganhar o prêmio. Então, isso não é caridade. Caridade você não expõe a pessoa, de preferência só quem sabe é o pessoal do ministério, as pessoas do ministério ali que são responsáveis, que devem saber. Então, deve ter uma arrecadação mensal em toda a igreja para que se faça caridade e já fique preparado. Se não aparecer, vai acumulando. E se chegou o final do ano e tem uma sobra grande, constrói igrejas, faz outra coisa, mas sempre vai aparecer. Então, não se deve expor a pessoa ao ridículo. Caridade se faz com sabedoria. Certa vez um homem morava de frente a um casal e o casal passava dificuldade e tinha uma loja. O que ele fez? Ele via que a pessoa arrumava a loja e a loja não tinha quase nada, ele percebia que tinha uma certa dificuldade. O que ele fazia? Ia lá e comprava alguma coisa da loja, mesmo que não estava precisando. Então, o irmão que vende picolé, que você encontra, às vezes você compra um picolé, compra 2, 10, guarda em casa para uma visita. A irmã vende roupa, o irmão vende roupa, compra alguma coisa da irmã. Tudo que eu falo não é em redes sociais, é aí no seu local onde você mora. Tem que ter esse cuidado, né? Quem é honesto de verdade não quer esse tipo de caridade. Você pode usar sabedoria, você tem uma parede para pintar na sua casa, manda o irmão pintar. Se você tem condições financeiras, manda pintar de azul, depois você manda pintar de branco. Dá oportunidade que você é mais sábio. Deus vai te abençoar muito mais. Vai ficar parecendo que é você que está precisando dele. Você faz caridade quando você indica o irmão para o emprego. Você faz caridade quando você dá o emprego para o irmão da igreja. Está desempregado, às vezes ele não está passando fome, mas às vezes, se você não der o trabalho para ele, ele vai precisar. E tem tanto empresário cristão, botando gente endemoniada na sua empresa, que depois vai lhe trazer danos e às vezes deixa de ajudar o irmão. Você faz caridade quando você indica o irmão que é pedreiro, que é servente, que é advogado, que é médico. Você tem aquele carinho, você deve ter a lista de irmãos que trabalham na igreja, de outros de outra igreja, e fazer caridade desse tipo para indicar a pessoa. Você faz caridade quando você compra no comércio do irmão. Isso é caridade. Você compra no comércio do irmão não porque ele tem o melhor preço, às vezes sai um pouquinho mais caro, se não faz diferença para você. Se você ganha pouquinho, você deve procurar um dia mais barato. Mas se você ganha bem, às vezes você faz uma compra no mês, a diferença vai ser de R$ 10. Você vai ser abençoado. Porque o dinheiro daquele irmão vai parar na igreja e você vai abençoar a obra de Deus duas vezes, com o seu dízimo e sua oferta e com a oferta do outro que você abençoou. Quando você indica alguém para o trabalho e esse irmão começa a dizimar, você é abençoado no dízimo dele. Você pega uma carona na bênção do teu irmão. É muita forma de você ser abençoado. Então, fazer caridade é uma coisa complexa. Você nunca deve expor alguém ao ridículo. Certa vez eu vi uma moça precisando de uma passagem, e essa moça era, parece, do Nordeste, de uma cidade do Nordeste, e veio trabalhar nessa capital, não deu certo e estava voltando. Eu estava na igreja e percebi lá. O pastor chamou ela à frente, botou ela na frente, disse: essa irmã está passando dificuldade, quer voltar para o seu estado, não tem condições, não deu certo aqui. O que essa irmã precisava? Primeiro do emprego, que ela não queria voltar para o Nordeste. Então, irmão, vamos ver se a gente consegue. Vamos manter essa irmã aqui um mês, 2 meses, para ver se ela arruma um emprego, ver se vamos contentar. Mas não houve interesse.
e ainda devolveram a irmã com essa exposição, e às vezes é uma migalha, dá só o dinheiro da passagem da comida, não é assim. Cesta básica se dá para pessoas do mundo. Para o irmão que está padecendo necessidade na igreja, se a igreja pode, e se os irmãos podem, deve ser a melhor comida da igreja. Quem deve comer melhor na igreja tem que ser os que estão padecendo necessidade. Essa é uma igreja amorosa. Você vai comprar azeite para você, você fala, não, esse azeite vai ser, esse mês eu não vou comer azeite. Esse mês quem vai comer azeite é meu irmão que está padecendo necessidade. Ah, eu vou comer picanha. Não, esse mês eu vou comer ovo, um pouquinho, vou botar ovo na minha coisa, mas eu vou fazer meu irmão que está padecendo necessidade para ele ver que nós amamos ele. Então, deve ser a caridade, deve ser em alto nível. Você não pode tratar seu irmão de fé como alguém qualquer, que você dá a pior comida e aí dá um arroz muito ruim. Então, deve ter campanha. Uma igreja deve ter ali sua mercearia interna de doações, que é para socorrer ali alguém que chega com necessidade. Ajuda em redes sociais, tenha cuidado, porque a maioria são, hoje nós vemos muito usuário de drogas, muitas pessoas, tem pessoas realmente carentes, mas estou falando da caridade que você pode conferir aí, você pode ter certeza, porque às vezes, se você der um dinheiro para o usuário de droga, ele for usar droga, você em vez de caridade, você vai estar fazendo mal. Então você ore, deve buscar muito a Deus para fazer isso. Se você não tem, você pede perdão e diz que não tem, né? E certa vez uma moça pediu um dinheiro para pagar a energia dela. Eu não tinha, não pude fazer nada por ela. Fiquei muito triste por não ter. Então, caridade tem que ser com sabedoria. E aí ele vai falar sobre que não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Jesus tem que dizer aqui que não é uma coisa humana a caridade. Porque você pode fazer caridade por interesse. Você sempre deve fazer caridade, nem que seja por interesse. Mas não deve expor a pessoa. Mas tem vezes que a pessoa faz caridade porque está com consciência pesada, cometeu um pecado e faz caridade para dizer que é boa para si mesmo. É mecanismo de defesa, psicologia, estuda essas coisas. Então, Paulo diz, se eu der os meus bens para o próximo e não tiver amor, nada me aproveita. Ou seja, não é uma coisa humana a caridade que Jesus quer que você faça. É algo que está no seu espírito, é uma manifestação do próprio Espírito Santo dentro de você. É Deus e você em uma relação íntima, fazendo caridade e orando. Então aqui Jesus vai falar em seguida da oração. Quando orares, não seja como os hipócritas, ele vai falar também sobre essa questão do exibicionismo. Tem gente que quer fazer uma oração que parece que é um professor de física. Não precisa disso. A oração na igreja pode ser até rápida e simples. Oração longa você tem que fazer na sua casa. Então, na sua casa era bom que pelo menos uma vez por dia a oração demorasse 1 hora. E como é que eu faço para a minha oração durar 1 hora? A maior parte da oração tem que ser adoração a Deus. Eu abro a oração no nome de Jesus, leio alguns salmos, 3 ou 4, peço perdão dos meus pecados e apresento as minhas culpas, faço um exame de consciência, apresento a culpa dos meus parentes, agradeço a Deus pelo perdão, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz e faço assim. Como que eu faço a minha oração individual? Eu faço isso, abro a minha oração, leio o Salmo primeiro, o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 38, que são salmos relacionados ao perdão, e vou buscar o meu perdão. Algo ali que me incomodou, mesmo que eu não esteja me incomodando, mas eu sempre devo ter esse ritual de pedido de perdão, sempre. E eu peço perdão pelos meus pecados, apresento minha família, minha descendência. Eu não tenho netos, mas daqui a alguns anos eu vou ter neto. Então tem que orar por eles. Eles não nasceram, mas eu já tenho que deixar eles debaixo da oração. Meus bisnetos, meus tataranetos, aprendam a orar pelas suas descendências, pelos esposos das suas descendentes, pelas esposas dos seus descendentes. Ore pela família dele, para Deus preparar emprego. Oração para o futuro, é oração antecipada. E para guardar do pecado, para chamar na graça, para santificá-las. Então é um momento ali onde você costumo também, além desse salmo, ler Isaías 53 e pedir as bênçãos de Isaías 53, que é o perdão do pecado, a anulação da culpa, a, a quebra de todas as maldições. Nesse momento eu faço um momento de exorcismo, que é o momento onde eu repreendo todas as caças demônios que podem ser que estão se aproximando de mim ou da minha família. Então é um momento meu de
É um momento de purificação e lembramos que tudo é no nome de Jesus e pelo sangue do concerto eterno. Eu encerro essa primeira parte no nome de Jesus, leio o Salmo 23 e digo: louvado seja a majestade de Deus, louvado seja a majestade de Deus, louvado seja a majestade de Deus. É mais ou menos isso que foi Josafá disse para ganhar uma guerra. E abro de novo a próxima oração. Qual a próxima oração? Eu faço baseado no tabernáculo. A próxima parte da oração é a oração que eu estou diante da bacia. E na bacia, a primeira coisa que tem é o que? O reflexo da nossa imagem. Então ali você vai pedir a Deus que ilumine o seu interior para que perdoe, para que purifique os seus pecados, para que você possa enxergar seus próprios erros, que esse é o grande problema dos cristãos hoje. Eles oram a Deus como se não tivesse nenhum pecado, ele só fala do inimigo, da prova, do perseguidor, esquece que o maior problema nosso é nós mesmos, meus irmãos. Aí nesse momento eu peço isso, Senhor, me ilumina, me mostra onde está errado. Essa semana eu vi tanta coisa errada em mim, que eu fiquei abismado, tive que pedir perdão várias vezes, de coisas que eu nem imaginava. E Deus faz você enxergar. E quando eu faço essa segunda oração, eu leio o Salmo 119, todinho, de preferência em voz alta. É um salmo com 186 versículos. E eu encerro no nome de Jesus, leio o Salmo 23 de novo e digo: louvado seja a majestade de Deus, louvado seja a majestade de Deus, louvado seja a majestade de Deus. E em seguida, eu oro, eu abro a oração de novo e oro para que Deus possa me purificar minha filha, minha descendência, e faço essa oração. E leio o Salmo 40, mesmo processo. Você demora o tempo que você acha necessário. Mesma coisa, concluí Salmo 23, louvado seja a majestade de Deus 3 vezes. Depois eu vou buscar os dons espirituais. Aí eu leio a passagem de Joel 2 e vou buscar os dons espirituais para mim, para minha filha, às vezes apresento os meus descendentes também. Terminou, eu já li uma parte da Bíblia referente a isso, eu leio o Salmo 23 e louvo a majestade de novo 3 vezes. Depois eu vou o quê? Pedir a bênção de Deus, o pão do céu, o alimento espiritual, a santificação, a presença de Deus na minha vida, tal mesma coisa. Leio o Salmo 139. Depois de ler o Salmo 139, eu louvo a majestade de Deus. Eu leio o Salmo 123, louvo a majestade de Deus. Depois eu vou para a parte que eu glorifico a Deus. Então, essa parte eu louvo a Deus, glorifico a Ele, e repito que o nome dele é Santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória, que é o que os querubins e serafins falam 7 vezes. E vou, louvo a majestade de Deus também 7 vezes, bendigo, glorifico. É o momento disso. Você pode incluir nessas etapas todas um louvor também. Cada etapa você pode cantar um hino. E depois leio o Salmo 146. E encerro o Salmo 23 e vou para louvado seja a majestade de Deus 3 vezes. Aí eu vou abrir a oração para mim, que é a oração propriamente dita. Ou seja, é como se eu estivesse passando pelo sacrifício de Jesus. Primeiro pelo holocausto, pela bacia da limpeza ali, pelo reflexo. Depois eu entro no candelabro, que representa o Espírito Santo, o pão. Passo pelo incenso e agora eu vou entrar na presença de Deus. Então Deus tocou no meu coração, eu leio 4 salmos. Eu lembro que tem 4 querubins, se não me engano, desenhado ali de frente. Eu leio 4 salmos de louvor e eu pego o salmo de sequência, 147, 148, 149, 150. Leio esses salmos e depois, no nome de Jesus, eu começo a orar. Aí eu vou apresentar a minha vida, apresentar a vida da minha filha, de outras pessoas que eu oro. É nesse momento que eu oro pelos grupos, pelas mensagens do grupo, as orações. E aí demora um pouco, não sei quanto tempo. Aí eu encerro essa parte de oração. Orei por mim, orei pelos membros do grupo, orei pela minha família, pelos amigos. E aí eu vou ler de outros salmos. Eu leio o Salmo 1, o Salmo 91, o Salmo 103 e o Salmo 128. Muitas vezes eu estou em uma campanha de oração e leio outros salmos. Já cheguei a ler 70 salmos além desses. O momento de oração é um momento mais de adoração do que de pedido. Porque Deus sabe o que você precisa, mesmo antes de você falar. Então é o grande problema da nossa oração, que ela é rápida e sem sentido, porque nós não entramos em comunhão com Deus. Você, para entrar em comunhão com Deus, você precisa de tempo. Então, você faz um espaço que é de purificação e adoração a Deus, então você se apresenta diante de Deus sem pecado,
com mente limpa e depois de ter adorado. E aí você fala as suas palavras. Aí você demora quanto tempo você quiser. Encerrei isso, Salmo 23, louvado seja a majestade de Deus 3 vezes, e aí eu encerro a oração no nome de Jesus. Geralmente eu faço assim. Agora a oração no grupo, 2 minutos, 1 minuto, 4 minutos, que não precisa ela ser grande. Deus, para fazer um milagre, não precisa de uma grande oração. Mas a tua oração, ela tem que ter uma beleza. E eu faço isso porque Deus precisa disso? Não. Se você só puder orar 30 segundos na emergência, ore só 30 segundos. Mas é um momento seu com Deus, é um momento de adoração a Deus. É aqui que Jesus vai falar da oração. Quando orares, não, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a Deus, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, é sua relação com Deus. Eu estou falando da minha oração por quê? Porque é um aprendizado. Eu tenho que ensinar e eu espero que esse áudio varra o Brasil. E eu quero ouvir pessoas depois dizendo: eu aprendi a orar num áudio desse jeito. Mas tem que ter uma beleza. Tudo que você faz para Deus não pode ser de qualquer jeito. Esses dias vi a obra de arte como uma banana pregada num quadro. Isso não é beleza. Veja que o próprio tabernáculo de Deus tinha desenhos, tinha arquitetura, tinha beleza, tinha bom cheiro. Então, tudo que você fizer para Deus, seja uma oração, um louvor, faça bonito. Agora, dentro do teu quarto. Na igreja você faz de forma simples, não chame atenção, não se exponha, você não precisa se orgulhar. E aqui está dizendo que você tranca no quarto e ora. A maioria das pessoas que diz que adora a Deus e que é levita, a maioria, posso dizer que 99% não decoraram o hino para orar de joelhos no quarto, assim, para Deus. Não. Só louva a Deus se for na frente de uma plateia. Então não é para Deus, às vezes é para a plateia. Então não é adoração, é apresentação. Então a maioria dos nossos cultos hoje não é culto a Deus, é apresentação ao público. Todo mundo se apresenta para o público, depois o pastor prega a palavra todo inchado, achando que arrebentou, e se bater palma é que ele acha bom. Não deve ser isso. Ninguém deve agradecer a Deus por uma palavra pregada. Quer dizer, ao homem. Quando você ouvir uma pregação que fala com sua alma, você diga: Espírito Santo, hoje tu arrebentou, meu muito obrigado. E trate o pastor bem, trate o pregador bem. Ajude se precisar, honre, sirva, mas não adore. Cuidado. E ele diz que não useis de vãs repetições. Porque pensam que serão ouvidos. Muita gente, depois que leram aí um livro, um documentário, um segredo, acha que podem controlar Deus. Isso é uma forma de idolatria, como se Deus, eu pudesse controlar Deus a partir de códigos ou de senhas. Isso é pecado de idolatria, a pessoa está separada de Deus. Não, você não controla Deus. Esse ritual que eu falei aqui, que não é um ritual, mas essa sequência de oração que eu falei, ela muda o coração de Deus? Não. Ela muda o meu coração. Ela me cria uma reverência ao Deus e é uma forma de eu embelezar para Deus, é eu com Deus. Mas eu não mudo a Deus por causa dessa oração. A única coisa que muda a minha oração é o sangue de Jesus e o nome de Jesus. É isso que toca o coração de Deus. E o amor a Deus por minha alma. Mas tudo que eu fizer para ele tem que ser bonito. Eu posso ter repetições? Posso. Você pode de manhã ler tantos salmos, à tarde, mas não pense que é por causa das repetições que Deus vai te atender. Não. Deus vai te atender, ele já explicou. Por causa do que você vai pedir no nome de Jesus, é por causa que você é filho de Deus, é por causa que você vai orar em concordância, é por causa da própria palavra de Deus e do próprio amor de Deus e de sua misericórdia. Mas é bom que eu tenha alguns rituais? É bom, porque o seu cérebro precisa disso. Os cristãos acharam que eram tão especiais que não podiam ter nenhumas práticas. Então, era para ser orientado o cristão: ore salmos de manhã, louve tal hora, cante tantos louvores, não para modificar Deus, mas para modificar a si mesmo. Nós somos formados de consciência e repetição cria hábitos. Se você xinga, é um hábito, você tem que mudar os seus hábitos. Se você tem vícios, você tem hábitos repetitivos. Geralmente, o vício também tem algo de repetido ali. É uma informação repetida na sua mente que Satanás se usa. Então, você ter coisas repetidas boas é bom. Se você ler todo dia o Salmo 23, você vai ter uma consciência tão grande desse salmo, isso é bom. Agora, não pense que isso é um código que você muda a Deus. Como digitar uma senha no computador. Não, Deus não é um computador, ele tem vontade, ele é soberano. Cuidado como você trata Deus. Mas eu devo ter hábitos também repetidos, não orações repetidas.
Mas meus louvores, se eu leio, gosto de ler o Salmo 91 de manhã todo dia, junte também salmo de louvores, porque às vezes nós usamos só salmo de repetição. Isso mostra que nosso coração está assustado, está pedinte, mas não está adorando a Deus. Então Jesus vai criticar as repetições e o motivo delas. Mas eu vou reler 10 Pai Nosso? Não precisa. Você lê um. Mas, digamos que você não consegue perdoar. E você quer criar consciência de perdão que ensina no Pai Nosso. Não, se eu não perdoar, não serei perdoado. Então, para fazer o bem para você, por causa do seu cérebro, você pode. Mas não oração em si. Porque hábitos é repetição. Então você tem que ter o hábito de orar de manhã, de louvar a Deus, de adorar, de ir para a igreja, de ler a Bíblia. São hábitos repetidos. Então repetir não é pecado. Pecado é você imaginar que isso vai fazer Deus te atender. Então aí você vai tratar Deus como uma coisa que você controla, e isso é idolatria. E Jesus vai ensinar como orar. E ele fala do Pai Nosso. Veja que Jesus acabou de dizer que você não pode repetir oração. Eu vejo as pessoas repetindo o Pai Nosso 10, 20 vezes. Então, não pode repetir. O Pai Nosso ele não é uma oração para ser repetida, é oração modelo. O que Deus ensina na oração modelo? Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Jesus quis primeiro ensinar que a primeira coisa que você deve ter com Deus quando você se aproximar dele é saber que ele é seu pai que está no céu. É um pai transcendente, mas é um pai, pela expressão pai, mostra que ele não é só um Deus, um ser transcendente, é um ser imanente, ou seja, ele habita com você aí na hora da sua oração. Você não está sozinho. Na hora que você está orando, Deus está com você. Santificado seja o seu nome. Isso é muito engraçado, porque Deus tem 72 nomes, e sempre esses nomes foram respeitados, foram atribuídos poder a ele, criaram-se mitologias em torno desse nome, acredita que se repetir esse nome ele pode fazer mágica, é daí que saem muitas teorias de mágico, Harry Potter e tudo mais. Mas Deus, quando pediu para orar aqui através de Jesus, a primeira coisa que Deus pediu foi para chamar ele de Pai. Isso é muito bacana, né? Isso mostra que Deus, que é ser mesmo, é nosso Pai. Ele é nosso Deus porque Ele é Deus de tudo. Mas nosso Pai é algo especial. Então Deus quer o quê? Que você primeiro seja especial com Ele, tenha intimidade com Ele. Aí em seguida vem ser santificado seja o teu nome, que é o grande nome de Deus. E os grandes nomes de Deus, e você se referir até a palavra de Deus, se referindo a Ele, deve ser com respeito. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer que você, nesse momento, vai ser um momento que você vai glorificar a Deus e a majestade de Deus. Então veja aqui, você primeiro, intimidade, depois respeito ao seu nome e à sua soberania, e depois você glorifica a Deus. Aí depois, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, depois você vai falar das suas necessidades especiais. Mas veja, se você está precisando do emprego, não tem emprego nessa parte, então você acrescenta. Veja que essa fase não é uma fase para ser repetida, mas é um método. Ou seja, Jesus está dizendo que nessa fase é que você, depois de glorificar a Deus, o seu nome, ter intimidade com Ele, é depois disso que você vai pedir as coisas a Deus. E aí vai dizer, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui é um momento crítico da oração, porque Jesus vai dizer, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, é um segundo pecado que não tem perdão. Se você peca contra o Espírito Santo, você não é perdoado de jeito nenhum. Se você não perdoa, você não é perdoado de jeito nenhum. A grande diferença é que você pode se arrepender e perdoar de novo, e aí você é perdoado. Contra o Espírito Santo não tem jeito. Mas, de repente, você está passando por uma provação tão grande, você nem percebeu que às vezes é falta de perdão na sua vida. Você está com uma doença grave e às vezes você olha para alguém, começa a olhar para a tua família, para teus amigos, a mágoa está no teu coração, perdoa, se aproxima. Isso é bom. Eu já vivi momentos de ira, e isso é ruim, prejudica muita gente. E Jesus vai falar que pede proteção contra a tentação, ou seja, foca na vida espiritual e venha o teu reino, quer dizer que você vai buscar o reino dos céus, a justiça, pede para Deus te dar sabedoria, de Deus te encher da tua graça, dar conhecimento da palavra, e aí você encerra no nome de Jesus de novo. Então, o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, é um método de oração, só que o método ele sempre é resumido. Como nós falamos da lei, a lei não é 10 mandamentos, era mais de 613, só que ali foi resumido em 10.
Quando Jesus disse que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, resumia toda a lei. Isso não quer dizer que os outros não valeram, quer dizer que Jesus só fez resumir. Então aqui é um resumo do que você deve fazer. E ele vai falar do jejum em seguida. Quando jejuares, não vos três conceitados como os hipócritas, é a mesma coisa, não exiba a sua espiritualidade. Exibição de espiritualidade está ligada ao orgulho, e orgulho é pecado grave. Então Jesus diz, quando você coloca o orgulho, seja na tua caridade, o orgulho e exaltação própria, na oração e no jejum, ou seja, na tua espiritualidade, você perdeu a tua espiritualidade. Você deve ser exemplo para as pessoas, e Paulo diz, eu sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, então isso não é orgulho. Você tem que ser exemplo. Mas o orgulho é quando existe maldade, é quando você quer ser superior às outras pessoas. Agora, quando você demonstra a tua santidade, você deve demonstrar que você é santo, você deve demonstrar que respeita a obra de Deus, porque Jesus também disse, resplandeça a sua luz diante dos homens. Veja que uma coisa é você resplandecer a luz diante dos homens, e outra coisa é você exagerar essa luz, a luz que você não tem. Tu, porém, quando jejuares, ele vai ensinar, não pareça aos homens que estão jejuando. Ou seja, é a intimidade com Deus de novo, é entre você e Deus que deve acontecer isso. Tá, a sua esposa tem, às vezes tem que saber. Ela faz uma comida tão especial para você, descobre que você está jejuando, não sabe que você não está jejuando, você não comeu, ela pode até achar que você não está gostando da comida. Então, às vezes, entre parentes bem próximos, tem que haver uma certa intimidade, até porque você e ela é uma só carne, os filhos, alguém ali, né? Para ter um respeito naquele momento, o ambiente ficar santo, não botar barulho, não botar música alta, não atrapalhar suas orações. Então, isso aí pode às vezes acontecer, mas de preferência a sua intimidade entre você e Deus. E agora ele vai fazer dinheiro. Não ajunteis tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem, mas ajuntai tesouro nos céus, onde estiver o vosso tesouro estará o teu coração. É bom lembrar que Deus não está falando que você não deve ter uma reserva. Jesus não está dizendo que você não pode ter um dinheiro reserva para uma emergência. Emergência não é doenças, é só doenças. Emergência é oportunidades. Às vezes você tem um dinheiro ali, aparece um negócio, você cresce. Não, não é isso que Jesus não está dizendo. Jesus está falando aqui da avareza. É daquela pessoa com o coração só enganancioso. E Jesus vai dizer, onde está o teu tesouro, está o teu coração. É o coração que Jesus está dizendo, não ponha nas coisas materiais. Você pode prosperar. Tem pessoas que Deus dá uma prosperidade tão grande, e a pessoa fica milionária, e ela usa essa prosperidade para abençoar o povo de Deus, empregando a obra de Deus, e ela usufrui, mas ela usufrui com cautela. Ela diz, ó, vou tirar tantos mil para mim por mês, e o resto eu vou investir na obra de Deus. E essas pessoas vão receber um grande galardão no céu, porque elas são colunas do evangelho na terra. Agora, tem pessoas que não, elas usam a maior parte para ela, para os filhos, para brinquedo, a carro caro, luxos e esquecem de Deus. Geralmente as pessoas terminam mal, com doenças, com problemas, e às vezes tentam voltar ao estágio anterior e nunca mais voltam. Então, tome cuidado com a avareza. E ele vai dizer, a candeia do corpo são os olhos, verso 22, de sorte que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem bons, forem maus, bons, perdão, todo o teu corpo terá luz. Se forem maus, todo o teu corpo será em trevas. O Jesus está falando dos olhos mesmo? Não, veja bem, os nossos olhos, eles só captam a imagem. Jesus está falando aqui do processamento dessa imagem no cérebro, é como nós julgamos as coisas à nossa volta, as informações que nós recebemos. Ou seja, você viu uma mulher na rua, um homem, e você achou bonito. Se você cobiçou, você pecou. Então é isso que é mal. Os olhos que ele está falando aqui é a tua interpretação dos dados que chegam até a sua mente. É como você decodifica, porque você decodifica de acordo com o seu coração. Se você é cristão, você vê uma mulher, você vê uma mulher bonita, você achou a mulher e achou um homem bonito. Você viu os bens de alguém, você diz, ó Senhor, quem sabe um dia tu não me abençoa também. Isso não é inveja, mas às vezes cobiçar, desejar, trabalhar, caluniar, idolatria, prostituição, isso é o que você processa que é mal. É isso que Jesus está dizendo. Sobre os olhos é sobre o teu julgamento e o que você faz com as informações que você recebe. É muito perigoso. Jesus está falando aqui de neurociência, só que numa simplicidade tão grande que pode ser entendida em qualquer época. Quando você recebe uma imagem, por exemplo, de um objeto, esse objeto chega no seu cérebro. E num lugar do cérebro
tem o contorno do objeto, no outro lugar o formato, no outro lugar a forma, no outro lugar do cérebro tem um nome para esse objeto, é casa, é carro, e juntando tudo isso é que você tem a ideia da casa. Ela não é feito só num lugar, em várias partes. Então é isso que Jesus está dizendo. É como que tu faz o processamento desses dados, o que é que tem no íntimo do teu coração. É quando Jesus vai dizer que o que entra pela boca não é o que contamina o homem. Jesus estava falando da vida física? Não, porque a gente sabe que tem bactérias, vírus, fungos. Jesus está dizendo o quê? É o coração, é como você interpreta as coisas, é como você julga, é como você vive, é como você é por dentro. É como você é por dentro, isso é que importa. Por isso que o salmista, no Salmo 51, pedindo perdão a Deus pelo seu grande pecado, o Davi, ele vai dizer, conserva a verdade no íntimo. Uma vez, é profunda essa verdade no íntimo. É quem eu sou no íntimo, de verdade, sem máscaras. Então é isso que Jesus está falando aqui. E ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um ou amar o outro. E não pode servir a Deus e a mamon. Deus fala a Deus e ao mamon, dinheiro, de novo. Ele conclui ali com essa frase a questão da avareza. Mas outra coisa, eu quero o dinheiro para ter o dinheiro? Não, geralmente por trás do dinheiro está o desejo do sexo, está o desejo de poder, está o orgulho, está a soberba, está a maldade do coração, a agressividade. Eu conheci pessoas que dizem que matava cachorros andando no carro, atropelava cachorro, tem pessoas que batem o carro, tem pessoas que fazem barulho, e tudo isso é pecado. Quando eu faço um barulho com som que incomoda pessoas, eu estou em pecado com Deus. Então é o que está por trás do dinheiro. O dinheiro é apenas o quê? A máscara do meu problema. Quando Deus se refere ao dinheiro, não é o papel ali, porque o papel é feito uma árvore e a árvore foi feita por Deus, não tem nada de pecaminoso no papel, mas no que eu tenho dentro do meu coração. É aqui que Jesus está falando de novo do coração, do meu interior. Ele acabou de falar lá dos olhos, aqui ele vai falar do meu entendimento. É como eu aplico o meu dinheiro. Se eu quero dinheiro para ajudar na igreja, para ajudar a minha família, para ter uma vida melhor, para ajudar o meu próximo, isso é bom. Quanto mais você ganhar, melhor seria. Mas quando eu tenho dinheiro para poder satisfazer os meus pecados, aí isso aqui é o pecado. Então, uma parte é a conclusão praticamente, da outra é uma forma diferente de ver o primeiro texto, que fala sobre o olho. Jesus, no primeiro caso, falou sobre o olho, mas estava falando do coração, e aqui Deus e Mamon, Deus está falando sobre idolatria, sobre avareza, ou seja, você ama a Deus ou você ama aos prazeres mundanos. Não andeis cuidadosos. E aqui é passagem de conforto. Não se preocupe, aqui acaba com toda a ansiedade humana. No verso 25, com a vossa vida pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Ele diz, olha para as aves dos céus, olha para os pardais, e ele diz, Deus vocês têm valor especial para Deus, e é bom dizer isso para você agora, irmã, irmão, você é especial para Deus, Deus sabe dessas suas necessidades, você vai orar a Deus, porque Deus quer que você fale com Ele, assim como um pai que quer que seu filho fale com Ele, mas Deus já sabia, já está providenciando a solução, mas Deus quer o quê? Que você primeiro coloque o Deus no seu coração, aí depois o dinheiro vai ser acrescentado, porque quando o dinheiro vem depois de Deus, ele é bênção e ele é certo. Quando o dinheiro vem primeiro que Deus, ele é uma idolatria, ele é mamon, ele é prazeres, ele representa pecado. Então ele diz que as aves dos céus não fazem nada e Deus alimenta todas. Ele diz que você não pode, com sua preocupação, mudar nada na sua vida, que ele vai dizer acrescentar um côvado à sua estatura no verso 27. Ou seja, sua preocupação não faz nada de bem para você, só faz lhe prejudicar. Se você está preocupado com a sua vida financeira, a gente não está dizendo que você não possa se preparar e ter um projeto de vida. Não, o cristão tem que ter um projeto de vida. Não pode ser alguém desorganizado. O próprio Espírito Santo na pessoa faz eles ter uma certa atenção com o seu futuro. Mas quando está falando aqui de preocupação, é alguém que está com medo, é alguém que perdeu a fé e a esperança em Deus e quer resolver os problemas com suas próprias forças. Não é alguém que sai para trabalhar e diz, eu tenho 10 mil reais, eu vou guardar 5, vou investir 5.
tenho que deixar assim para o futuro, minha filha daqui a um ano vai fazer isso, eu vou prestar teu dinheiro, isso você pode pensar. O pecado está em você se desesperar. Quando você desespera, você perdeu a esperança e perdeu a fé, e quando você perde a fé, você não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Então Jesus está criticando a falta de fé e está te confortando o coração agora, dizendo ele que sabe das suas necessidades. Certa vez eu estava ouvindo uma pregação e o tema da pregação era Deus sabe. E eu estava passando uma dificuldade muito grande porque eu tinha pedido R$ 1.000 emprestado a uma pessoa. Minha filha vinha passar as férias comigo. E eu tinha gastado, acho que 300, não sei como. E estava com 700. Fiquei com medo de gastar os 700 e não ter como pagar o 1.000, porque eu tinha dado uma data para a pessoa. Era poucos dias. E foi pela fé mesmo esse negócio. E fiquei preocupado, tão preocupado que eu não sabia mais. Minha filha veio passar as férias comigo, eu precisava passear com ela, gastar um pouquinho. E coisas simples, mas uma criança não precisa de muitas coisas para se divertir. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer? Gasto ou não gasto dinheiro? E orei a Deus. E eu vi essa pregação aqui, Sermão do Monte, não andeis ansiosos por nada, essa parte aqui. E o tema da pregação era Deus sabe. Ele dizia, irmão, Deus sabe que você está passando uma prova, Deus sabe da sua oração. E aquilo me confortou, me encheu de fé. Eu falei, rapaz, não vai mudar nada a minha preocupação. Deus já sabe de tudo, então eu vou ficar tranquilo. No outro dia eu fui para uma lan house. Na lan house, na hora que eu abri no meu Facebook, alguém me chamou. Só foi essa vez que eu achei emprego pelo Facebook. No Facebook, alguém me chamou ali no Messenger, e me perguntou se eu estava livre para trabalhar e para fazer um trabalho. E quando perguntou qual era o valor, eu dei R$ 1.000, que era o dinheiro que eu estava devendo. A pessoa fechou, ganhei os R$ 1.000, e agora eu já tinha 1.700, paguei os R$ 1.000 da pessoa que estava devendo e gastei o outro com tranquilidade. Deus sabe das tuas necessidades. E Deus suprirá. Busca primeiro o reino dos céus e tudo que você está precisando na vida física, na saúde, na material, tudo vai ser acrescentado. Então, você mostra que ama a Deus quando você louva a Deus com o teu problema no casamento, quando você louva a Deus na tua doença, quando você louva a Deus na tua crise financeira, no teu desemprego, nos teus problemas psicológicos, você louva a Deus como você está. Foi o que Jó fez. Ele não buscou primeiro o reino dos céus, apesar dos pesares. E Deus lhe acrescentou tanto que dobrou todas as bênçãos na vida dele. Ele diz essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial sabe que necessitais todas elas. Nessa época aqui, Jesus está falando para judeus. E aqui ele está dizendo, ó, existe uma diferença entre vocês, que são filhos de Deus, e quem não é. E existe essa diferença na Bíblia. A única diferença que tem no mundo é essa. Não existe diferença entre negros e brancos, alto e baixo, gordo e magro, não. Não tem diferença. A única diferença é entre quem serve a Deus e quem não serve. É a única diferença da Bíblia. Jesus disse: não é bom dar a comida dos filhos aos cachorrinhos. Tem diferença entre quem é filho de Deus e quem não é. Se você não é, você precisa ser. Todo mundo que nasce no mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Os filhos de Deus é quem se entregaram a Deus, largaram o pecado e estão servindo a Deus. Por graça, fé e ajuda do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que os gentios era diferente dos judeus. Porque os judeus tinham motivos para não temer, porque tinha um Deus que os cuidava como pai. Ele diz aqui, vosso pai, sabeis que necessitais de todas essas coisas, ou seja, vocês não são órfãos, vocês têm pai, meus irmãos. Deus era pai dos judeus, agora Deus é nosso pai. E Paulo vai dizer: não existe mais judeus nem gregos, não tem mais ninguém, não tem mais homem e mulher, nós somos iguais perante Deus. Todos nós que servimos a Deus, brancos ou negros, alto ou baixo, índio ou não, nós somos iguais e filhos de Deus. E agora nós somos herdeiros dessa mesma promessa que Jesus fez. Não se turbe o vosso coração, Deus sabe. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, Deus cuidará de cada coisa a seu tempo. E o bom é que essa palavra termina com a palavra de fé. Você está preocupado com a tua vida, desesperado, angustiado, não sabe o que fazer? Vou dizer para você fazer, ora, entrega a Deus e espera a bênção chegar. Busca o reino dos céus primeiro e as outras coisas vos serão acrescentadas. Compartilhe essa mensagem. Você está provado e diz, o que eu vou fazer? Compartilhe essa mensagem em grupos, comece a evangelizar. Vai para a igreja com alegria, evangeliza no teu WhatsApp, faz isso, eu já fiz isso na minha vida e funciona. Me preocupei primeiro com as coisas de Deus e depois as coisas me acrescentaram.
Os anjos de Deus já estão trabalhando. Quando Josué foi atravessar o Rio Jordão, na hora que ele pisou no Rio do Jordão, a água dividiu, a água parou, né? Então, quando Deus parou? A hora. Na hora que ele pisou, não, Deus parou muito antes. Ou seja, quando ele estava indo para o Rio do Jordão, Deus já tinha parado. Então, meu irmão, Deus às vezes já parou a prova na tua vida. O que tem aí é só o que tem aí é só a sobra que é necessária para concluir aí a obra na tua vida. Às vezes Deus já resolveu o teu problema e você ainda está reclamando. Glorifica a Deus. Deus te ama, você é filho e filha de Deus. Deus hoje conforta o teu coração com essa palavra, não se preocupa. Se Deus cuida de um passarinho, Ele cuida melhor dos filhos. Se Deus cuida dos lírios do campo, Ele cuida melhor de você. Receba a palavra e compartilhe muito no nome de Jesus. Amém, amém.